Capítulo 56. O atual Yunche parecia ter renascido mais uma vez, até mesmo o sentimento de extrema fraqueza causada pela fadiga da perda de sangue parecia ter desaparecido sem nenhum traço. Ele andou para o lado do corpo do dragão das chamas, que tinha sido cortado em 4 pedaços, e hesitou, não sabendo por onde começar. Jasmine estava certa, o corpo morto do dragão das chamas para ele, não, para qualquer um no Império Vento Azul, incluindo todas as 4 maiores seitas do Império, era uma grande pilha de tesouros. Isso era uma profunda besta imperadora, não apenas isso, mas um verdadeiro dragão. Dragões eram considerados os reis entre os animais, mesmo entre criaturas no mesmo nível, dragões eclipsariam qualquer outra besta em todos os aspectos. Sua carne, sangue, ossos, chifres, olhos, asas e vísceras eram todos considerados tesouros entre os tesouros. Os seres mais poderosos no Império Vento Azul estavam no domínio profundo do Imperador, em outras palavras, era possível que esse dragão das chamas fosse a primeira profunda besta imperadora que tinha sido derrotada em inúmeros anos. Isso significa que o verdadeiro valor do corpo do dragão das chamas tinha disparado ainda mais. Especialmente o seu profundo núcleo. Para um profundo núcleo de um profundo dragão do céu, o clã dos céus ardentes não tinha hesitado em mobilizar 5 grandes experts do domínio profundo do céu para se apressarem para essa região bem longe. Quanto ao profundo núcleo de um profundo dragão imperador, nem mesmo eles ousariam ter tal expectativa. O peso do corpo do dragão das chamas era no mínimo centenas de toneladas, um corpo tão enorme, mesmo se ele estivesse dividido em 4 pedaços, ainda era comparável com 4 pequenas montanhas. Da pérola de veneno do céu Yunche tirou uma pequena adaga que tinha pegado no clã Cial e provou cuidadosamente o corpo do dragão das chamas. Com um som abafado, a lâmina se inclinou e deixou nada mais que uma linha superficial. Como poderia ser possível para Yunche cortar esse corpo do dragão das chamas que não pôde ser cortada pelas espadas dos céus ardentes dos experts do clã dos céus ardentes, com uma pequena adaga comum? Entretanto, esse corpo que era resistente em um degrau aterrorizante anteriormente estava cheio da força tirânica do dragão das chamas. Em um piscar ele foi dividido em 4 pedaços por Jasmine, num piscar de olhos, dividido em 4 por Jasmine, enquanto Yunche se lembrava da cena anterior diante dele, ele não tinha o que fazer mas se arrepiar. Mesmo se a cultivação de Jasmine tivesse começado quando ela estava no útero, ela ainda continuava a ter 13 ou 14 anos. Como exatamente era possível que ela já tivesse atingido um nível tão assustador? Perto de Jasmine, os vários gênios incomparáveis do Império Vento Azul não seriam considerados nem um grão de poeira. Sua carne e sua pele não são coisas que você pode cortar. Entretanto, a localização de seu profundo núcleo já deve ter sido cortada por essa princesa. Você de procurar na extremidade da vértebra cerebral. A voz de Jasmine soou na mente de Yunche. Yunche colocou a adaga de lado e seguiu na direção da localização que Jasmine tinha apontado. No corte transversal no corpo do dragão das chamas, ele teve um vislumbre de uma luz incomparavelmente deslumbrante vermelha escarlate. Isso é. Yunche saltou prontamente para a frente e sua mão agarrou precisamente naquele ponto de luz vermelha escarlate. Aterrissando bem em cima, sua mão tinha uma pérola redonda adicional que era em torno de 1/3 do tamanho de sua palma. O profundo núcleo do dragão das chamas. Isso era um item que colocaria todo o Império Vento Azul em delírio. Entretanto, isso era completamente inútil para o Yunche atual, porque se Yunche ousasse a refinar e absorver esse poder agora, só poderia ter um resultado: morte pela explosão do corpo. Depois de obter o profundo núcleo, ela não podia fazer mais nada sobre as partes que sobraram do dragão das chamas, somente mover tudo para dentro da pérola de veneno do céu. Não somente os anéis espaciais eram extremamente caros no continente profundo céu, eles normalmente tinham um espaço de armazenamento de alguns metros cúbicos, o que fazia fundamentalmente impossível armazenar o corpo do dragão das chamas.
Entretanto, dentro da pérola de veneno do céu tinha uma quantidade ilimitada de espaço, mesmo se o corpo do dragão das chamas fosse 10 vezes maior, ele ainda seria capaz de armazená-lo dentro facilmente. Vendo que Unti tinha terminado de limpar o corpo do dragão das chamas, Jasmine disse em um tom sério: no próximo mês você não deve sair da Cordilheira Dragão Escarlate. Nessa cordilheira você tem que matar no mínimo 5 profundas bestas comuns do 9 graus nível ou uma profunda besta do 1 grau nível do domínio profundo nascente todos os dias. Portanto, não tente avançar de nível durante esse período de tempo, mas ao invés disso estabilize o máximo de sua força atual. Sim. Yunti concordou. Pular repentinamente do 4 graus nível do domínio profundo elementar para 1 grau nível do domínio profundo nascente, ele realmente precisaria de algum tempo para ajustar e estabilizar a ponta de seu profundo poder. Falando nisso, você não disse que me ensinaria profundas técnicas. Com o seu poder atual, existe somente uma profunda técnica que essa princesa pode te ensinar. Qual é? Sombra Quebrada do Deus Estelar. Jasmine me disse o nome lentamente. Esse é uma profunda técnica de movimentação, e seu estágio primário pode ser ativado com o mínimo de profunda energia. Profunda técnica de movimentação. Yunti ficou desapontado de alguma maneira, não tem profunda técnica para atacar. De todas as profundas técnicas de ataque que essa princesa possui, não existe nenhum que o atual você é capaz de aprender. Embora a sombra quebrada do Deus Estelar seja somente uma profunda técnica de movimentação, você definitivamente não deveria desdenhá-la. Se a sombra quebrada do Deus Estelar for colocada em uso, sua velocidade explodirá instantaneamente e se tornará tão rápida que até suas pós-imagens não teriam tempo suficiente para desaparecerem. Se você for capaz de dominar o estágio primário da sombra quebrada do Deus Estelar, então você não perderá quando enfrentar dois oponentes no mesmo nível, e se você puder atingir o ápice dessa técnica, mesmo se os seus oponentes são 3 ou 5 níveis acima de você, eles ainda não seriam capazes de lhe derrotar. A última sentença de Jasmine fez o sangue de Yunti ferver instantaneamente, e também, é a única profunda técnica de movimentação dessa princesa. Qual era o atual nível de Jasmine? A força de sua única profunda técnica de movimentação era óbvia. Yunti concordou imediatamente: sim, eu irei aprender. Vamos começar agora mesmo. Jasmine não recusou e declarou fracamente: se sua percepção for alta o suficiente, você pode aprender a sombra quebrada do Deus Estelar em 3 meses, mas se sua percepção não for alta o suficiente, você não será capaz de aprendê-la durante toda a sua vida. Se você é ou não capaz de dominá-la, e para qual extensão, agora deve depender de seu próprio poder de compreensão. A saúde espiritual dessa princesa está pobre e deve retornar rapidamente para a pérola de veneno do céu para se recuperar. Essa princesa dirá primeiro como ativar a sombra quebrada do Deus Estelar e explicar seus aspectos principais. Depois disso, será com você. Sim? Yunti concordou rapidamente. Ele ficou no lugar e começou a ouvir cada palavra que Jasmine dizia. Os residentes próximos e as profundas bestas dessa área não ousavam se aproximarem da caverna do dragão das chamas. E aquelas pessoas do clã dos céus ardentes já tinham sido assustadas para além de suas compreensões, e era ainda mais impossível para eles voltarem. Portanto, Yunti não tinha que se preocupar sobre sendo perturbado nesse lugar. Sombra quebrada do Deus Estelar. Essa era a primeira profunda técnica que Yunti iria aprender nesse mundo. O ele atual estava completamente inconsciente do que as duas palavras Deus Estelar realmente significavam. Cordilheira do Dragão Escarlate, 1 mês depois. Tinha chovido recentemente, a atmosfera estava úmida e fresca. Gotas de água continuavam penduradas nos galhos e nas folhas. Nesse momento, a agitação da vegetação rasteira assustou os pássaros no chão. Enquanto a vegetação se abria, um lobo cinza tão alto quanto um homem apareceu com olhos ferozes e se movendo lentamente. Era uma profunda besta de 1 grau nível do domínio profundo nascente.
Na Cordilheira Dragão e Escarlate, ele era considerado uma ameaça e profundas bestas elementais não ousavam adentrar em seu território. De repente uma presa apareceu em sua linha de visão, era um jovem vestido de preto. Ele continuava a caminhar com um sorriso em seu rosto que estava completamente inconsciente daqueles olhos demoníacos. Passo a passo, ele se aproximava e se aproximava. Voou! A figura do lobo cinza disparou da vegetação como um raio, sua velocidade explosiva era realmente assustadora. Mesmo se ele fosse um praticante do profundo no domínio profundo verdadeiro, seria quase impossível para evitar o ataque surpresa do lobo cinza. Enquanto seu alvo se aproximava na linha de visão do lobo cinza, seus dentes já estavam mirando na garganta do alto e se preparando para morder. Bang! Entretanto, o que pegou o lobo cinza com a guarda baixa foi o fato que, embora ele definitivamente tenha alcançado o corpo do humano e estava prestes a prendê-lo no chão e morde-lo na garganta, ao invés disso seu próprio corpo passou através do corpo do jovem e bateu com força no chão. Somente então a imagem do jovem desapareceu. Então um punho cheio de profunda energia golpeou pelo lado direito do lobo cinza e esmagou cruelmente o topo de sua cabeça. Ele morreu com um grito de sangue coagulado enquanto o sangue escorria pelos seus orifícios. Com nem mesmo um único olhar para o imprudente lobo cinza, Yun-Che espanou suas mãos e continuou a caminhar. Jasmine não teve o que fazer mais declarar, para inesperadamente completar o primeiro estágio da sombra quebrada do Deus Estelar, no período de apenas um mês, seus 16 anos anteriores sendo um aleijado realmente foram um desperdício de sua compreensão. Ela tinha pensado originalmente que Yun-Che levaria pelo menos 3 meses para dominar de alguma maneira o primeiro estágio, mas ela nunca tinha pensado que ele completaria perfeitamente o primeiro estágio em apenas um mês e era até mesmo capaz de usá-lo livremente.